Introdução bíblica, vontade de Deus através da palavra escrita. Nós estamos aí na unidade de número 3, falarmos sobre, obrigado, irmão Marcelo, os livros apócrifos e outras questões. Gente, hoje vocês vão precisar perdoar a redundância e a repetição do professor, porque nós vamos ficar a aula toda falando, os apócrifos isso, os apócrifos aquilo, mas vocês vão ver que é bom nós termos conhecimento dos livros apócrifos e alguns detalhes desses livros nos ajudam e nos ajudarão na compreensão das Sagradas Escrituras. Vamos aí para a página 99, quem quiser acompanhar o conteúdo. No capítulo 1 falaremos sobre os apócrifos, fruto da obscuridade. Gente, olha só, na Bíblia da tradição católica, quantos livros a mais que são livros apócrifos que existem lá? Quantos são? 7. Professor, eu acho que você tinha que passar por mal. Agora, não são apenas, obrigado, Manlona, não são apenas 7 os livros apócrifos, os livros que foram considerados pela igreja como não inspirados. O pessoal se engana achando que foi só os 7 que tem na Bíblia Católica. A história, a tradição fala de 280 a 300 livros. Agora vamos pensar, o Antigo Testamento tem quantos? 30 aí? O Novo Testamento tem quantos? Que dá um total de quantos livros na Bíblia? Gente, de 66 para 300, a diferença é gritante, sim ou não? A diferença, irmãos, ela é gigantesca. Mas as tradições, os estudiosos falam de 280 a 300 livros apócrifos. Agora vejam só, o significado da palavra apócrifo é coisas ocultas ou coisas escondidas. Por que isso? Porque estes livros apócrifos, eles prometem, eles vêm com a proposta de que Deus revelou para aqueles escritores especiais coisas ocultas e escondidas que não estão nos escritos de Moisés, nos escritos de Paulo, de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, os autores bíblicos. Então, o termo apócrifo, significado etimológico. Por que etimológico? A raiz da palavra apócrifo é coisas escondidas ou coisas ocultas. Agora, São Jerônimo, que foi um nome importante, um líder da igreja, um estudioso importante no século IV depois de Cristo, e o século IV é do ano 300 ao ano 399 depois de Cristo, isso é o século IV. Jerônimo definiu a palavra apócrifo como livros não inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós aprendemos que os 66 livros que estão na Bíblia fazem parte do cânon. Lembra dessa palavrinha? O cânon sagrado. São os 66 livros inspirados. Os apócrifos, sejam os 7 que estão na Bíblia de tradição católica, sejam esses 280, 300 livros apócrifos, eles são chamados assim porque não foram inspirados pelo Espírito Santo. E daqui a pouquinho nós vamos entender as características desses livros que fez com que a igreja pontuasse eles
como não inspirados pelo Espírito. Agora, gente, olha a sagacidade, a esperteza dos autores dos livros apócrifos. Olha isso. A Bíblia, vou pegar por exemplo, existe um livro apócrifo chamado Sabedoria de Salomão. Repete aí comigo. Sabedoria de Salomão. Jesus falou que o homem mais sábio que já pisou na terra foi quem? Aí você imagina que um camarada chamado José, que viveu lá no ano 200 antes de Cristo, porque os livros apócrifos foram escritos, a maioria, entre o ano 400 antes de Cristo até o período de Jesus, e alguns foram escritos depois do ano 100, depois do Apocalipse. Você imagina que um camarada chamado José, no ano 200 antes de Cristo, escreveu um livro cheio de palavras bonitas, palavras de aconselhamento, e teve a ideia de colocar o nome do livro, não de Sabedoria do José, porque ninguém conhecia o José. Ele colocou o nome do livro Sabedoria de... A hora que alguém pegasse o livro, o que a pessoa ia pensar? Foi Salomão que escreveu. E se foi Salomão que escreveu, opa, o homem foi terrível. Eu vou acreditar nesse livro. Então os apócrifos, eles tiveram essa sagacidade, essa esperteza de dar o nome de personagens bíblicos famosos para os livros que pessoas desconhecidas estavam escrevendo, para trazer, irmãos, uma autoridade, para trazer um sentimento e uma ideia de autoridade para aquele livro. Quer ver um exemplo? E daqui a pouco nós vamos aprofundar um pouquinho nele. Vocês lembram de Enoque? Gênesis, amém? O autor aos Hebreus disse: e Enoque andou com Deus, e Deus o arrebatou para si. Opa, esse cabra é crente, sim ou não? Firme, sim ou não? Aí apareceu um livro lá, Apocalipse de Enoque. Opa! Se Enoque teve uma revelação igual João, deve ter sido extraordinário. Eu vou ler esse livro, porque foi Enoque que escreveu. Então, irmãos, os livros apócrifos, eles tiveram essa esperteza, essa sagacidade, para o lado ruim, para o lado negativo, de usar o nome de personagens bíblicos famosos. E através disso, muita gente lia e acreditava naqueles escritos. Outro livro é o livro de Baruque. Poucas pessoas sabem, mas Baruque foi o amanuense, foi o escriba, ajudante do profeta Jeremias. Aí a pessoa pega e fala: nossa, livro de Baruque. Quer dizer que do mesmo jeito que Deus revelou para Jeremias e inspirou ele a escrever, também inspirou o tal do Baruque, que era o ajudante dele. Eu vou ler o livro do Baruque. E Baruque não tem nada a ver com isso. O Baruque é amigo do Jeremias. Então, irmãos, foi por conta disso que os livros apócrifos ganhou espaço no meio de muitas pessoas, tanto da comunidade judaica, quando aquele livro apócrifo era voltado para o Antigo Testamento, quanto no meio da comunidade cristã, quando aquele livro apócrifo foi escrito depois do Novo Testamento. Quer ver outro exemplo? Existe um livro apócrifo chamado Bel e o Dragão, que pega carona nas profecias do profeta Daniel. Então o que esse livro apócrifo faz? Ele se propõe a acrescentar profecias lá do livro do profeta Daniel, que é um dos livros mais proféticos do Antigo Testamento. Por exemplo, Daniel fala do anticristo, fala da grande tribulação, fala do juízo final.
Opa, Deus revelou para alguém um livro que explica as profecias do Daniel. Uai, vou ler esse livro. E aí, infelizmente, irmãos, a igreja precisou ser dura na repreensão e rejeição desses livros. Porque senão hoje nós teríamos uma Bíblia que em um texto fala que Jesus é Deus, em outro texto fala que Jesus é um espírito reencarnado. Em uma Bíblia fala que Daniel viveu na Babilônia, outra fala que Daniel seria um ser espiritual. Então, existe até livro apócrifo que fala do tal do anjo Rafael, que a Bíblia não fala, mas o Alcorão fala. Então, aí é mais, o livro de São Cipriano é mais um livro místico, né? Voltado ali à área do espiritismo e tal, do que um livro apócrifo em si. Porque eu já ouvi dizer que por causa de muitos rituais que tem lá, são rituais que é encontrado dentro da Bíblia, e por isso que... Então, aí sim, algumas crenças, até isso é uma realidade, algumas crenças do espiritismo e que envolve aí o livro de São Cipriano, elas têm apoio nos livros apócrifos. Elas encontram base em livros apócrifos. Então, irmãos, a igreja precisou ser direta em refutar esses falsos escritos, esses escritos não inspirados pelo Espírito Santo. Agora, por que é que eles foram recusados pela igreja? Primeiro, são livros com muitas contradições. Contradições, irmãos, não apenas doutrinárias, mas em nomes de personagens, em nomes de lugares que a Bíblia apresenta. Então, por possuir várias contradições, esses livros já estavam sendo recusados. Depois, por conta da ausência de autoridade profética. Quando nós pegamos os livros bíblicos, principalmente no Antigo Testamento, aparece várias vezes expressões como assim diz o Senhor, sim ou não? E falou o Senhor, e disse outra vez o Senhor, e veio a mim a palavra do... Os livros apócrifos não possuem essa expressão ou essas expressões. Por quê? Porque as pessoas temiam, como nós comentamos na aula passada, as pessoas tinham medo de profetizar em nome do Senhor e serem mortas, por conta daquelas revelações terríveis de Deus no Antigo Testamento, de raio, relâmpago, trovão, e a lei dizia que o falso profeta deveria morrer apedrejado. Então as pessoas tinham medo e não colocaram nos livros apócrifos essas expressões. E isso depois contra eles, provando que eram livros que não tinham uma autoridade profética. Aí continuando, também foram rejeitados, por quê? Um conteúdo extremamente superficial. A maioria dos livros apócrifos não trazem, e aí no livro vocês podem ler, quem já leu viu, quem não leu ainda vai ler, que alguns desses livros parecia conto de criança, parecia fábula. Por exemplo, irmãos, um dos livros apócrifos é um texto de romance, o livro de Judite, é um livro de romance querendo copiar o livro da rainha Esther que tem na Bíblia. Agora, enquanto o foco do livro de Esther é mostrar o cuidado de Deus pelos judeus, o livramento de Deus pelos judeus, o livro de Judite é um livro de romance, igual um livro de poesia que os poetas escrevem hoje. Agora, um livro nesse teor não teria relevância para a vida dos judeus nem dos cristãos. Um conteúdo extremamente superficial. Então não seria aceito, seria e deveria ser, graças a Deus que foi, refutado pela igreja. E aí vem o pior ponto: falsos ensinos.
falsos ensinos dentro desses livros apócrifos. Um deles eu já comentei para vocês, é a aparição desse anjo Rafael. Porque, irmãos, olha só como que a história ela é uma engrenagem. A gente tem que olhar para a história com o olhar de uma engrenagem. Se eu tenho um livro na Bíblia que fala do tal do anjo Rafael, e eu creio nesse tal desse anjo Rafael, que a Bíblia não cita, quando o Alcorão é escrito e Maomé fala que recebeu a revelação do Rafael, e aí? E aí? Aí a tendência seria o cristianismo aceitar a Bíblia e aceitar o Alcorão. Aí ia fazer o quê? Porque a Bíblia fala que Jeová é o único Senhor, na pessoa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. O Alcorão fala que Alá é o único Senhor. Aí a Bíblia fala para amar o inimigo, o Alcorão fala perseguir e matar judeus e cristãos. E aí? O que nós faríamos? O cristianismo seria uma bagunça. Mas aí, Maomé fala que um anjo revelou a ele. O Rafael. E aí o que fala na Bíblia? Se nenhum anjo aparecer em voz do novo evangelho. Perfeito. Perfeito. E aí, irmãos, esses falsos ensinos, essas falsas doutrinas, que são chamadas aí no nosso círculo teológico de heresias, falsas doutrinas, elas aparecem, uma enxurrada delas nos livros apócrifos. Daqui a pouquinho nós vamos comentar que as principais heresias dos apócrifos eram contra a divindade de Jesus. Por que isso, gente? Vem comigo aqui, ó, na história, ó. Fala comigo assim, 400 antes de Cristo. Até 100 depois de Cristo. Aqui, pessoal, aqui, ó, nesse cenário histórico, por volta do ano 40 antes de Cristo, Roma aparece, sim ou não? Quem manda em Israel, na Palestina, no Novo Testamento é? Mas quem dominou o mundo aqui e influenciou a cultura de Roma foram os? Agora, você sabe o que a cultura grega ensinava? Que um Deus, para ser Deus, não podia virar homem. Porque na cultura grega, na mitologia dos gregos, lá de Zeus, Hades, Poseidon, dos deuses e deusas de Atenas, do Olimpo, a cultura grega dizia: os homens são fracos, os homens são seres fracos e os deuses são poderosos. Agora, como que você ia chegar na cultura grega e dizer assim, ó, o meu Deus se fez carne e habitou entre nós? É por isso que você lê, pastor Luciano, lá em 1 Coríntios, Paulo dizer o quê? Os judeus pedem sinal, os gregos pedem sabedoria, mas a pregação do evangelho, tanto para judeus quanto para gregos, é uma loucura. Porque o evangelho prega que a pessoa não seria salva pela lei, como o judaísmo pregava. O evangelho prega que Deus se fez carne e habitou no meio dos homens, e a cultura grega não conseguia absorver isso. Os livros apócrifos foram escritos no período da cultura grega. Então muitos deles diziam, o Messias terá que ser um espírito evoluído, o Messias não pode ser um homem. E aí o anjo, e aí é um anjo de verdade, o Gabriel visita Maria e diz o quê? Filho de Deus vai parar aí dentro. O Filho de Deus vai nascer do teu ventre. Isso para eles era algo inconcebível. Agora você imagina, essa revelação está na Bíblia, sim ou não? Sim. Imagina se tem um livro na Bíblia que fala que Deus não podia encarnar e tornar-se homem. E aí? O que nós íamos fazer com a doutrina da cristologia? O Jesus 100% homem
100% Deus. Então, irmãos, esses falsos ensinos, essas heresias, eram ensinadas assim, de baldada, nos livros apócrifos. Agora, o que nós temos que ter em mente? Isso aqui é um problema, e você, querido estudante de teologia, você pode ser confrontado por alguém que não acredita na Bíblia com esse argumento. E é por isso que você vai aprender isso aqui agora. Existe uma coleção do Antigo Testamento chamada de Septuaginta. Quem já ouviu falar? Gente, a Septuaginta tem esse nome porque é a versão dos 70. 70 escribas, 70 copistas, 70 judeus. E aí alguns falam que 35 eram judeus, 35 eram gregos. Aí existe bastante debate sobre esses 70. Mas a tradução da Septuaginta nada mais foi do que um pedido. Foi um quê? Da biblioteca de Alexandria, no Egito. A biblioteca de Alexandria, no Egito, era a maior biblioteca do mundo. E só faltava um livro lá. Que livro que era? O Antigo Testamento dos judeus. Aí, eles pediram para que esses 70 homens pegassem a Tanakh, o Antigo Testamento dos judeus, e traduzisse do hebraico para o grego, para que tivesse essa tradução lá na biblioteca de Alexandria, no Egito. Agora, irmãos, essa tradução não tinha um objetivo religioso. Não era um grupo de judeus que ia ler a Septuaginta para crer no Deus verdadeiro. Era para preencher o espaço de uma biblioteca. Por causa disso, os 70 sábios da Septuaginta também traduziram alguns livros apócrifos, junto com a Tanakh, junto com o Antigo Testamento dos judeus. E aí alguns espertões olham para a gente que usa a Bíblia de tradição protestante evangélica e diz assim: mas a Septuaginta tem livros apócrifos. Entenderam o argumento? A tradução do Antigo Testamento para o grego possui livros apócrifos. Como que você não acredita? O que é que você vai responder? Eles fizeram isso porque aquele livro não era para a fé do povo, era para preencher o espaço da biblioteca de Alexandria. Os judeus não usavam a Septuaginta para ler o Antigo Testamento. Eles usavam a coleção palestina, que era o Antigo Testamento na língua hebraica. Lembra que nós aprendemos lá na primeira aula que até os dias de Jesus, os cultos dos judeus no templo e na sinagoga eram realizados em que idioma? No hebraico. Amém? Então, os judeus em si, os anciãos judeus, os líderes, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, eles não aceitaram os livros apócrifos. E graças a Deus por isso. Porque quando o Novo Testamento foi terminado no Apocalipse, e a igreja se reuniu para reunir os 66 livros, o Antigo Testamento já estava apenas com esses livros que nós temos na nossa Bíblia também. Graças a Deus. Então o que a gente enxerga aí? A mão de Deus, irmãos, conduzindo, direcionando, preservando os livros inspirados e deixando os livros apócrifos passar, porque eram livros bastante questionáveis. O Novo Testamento para os judeus é considerado apócrifo? Olha só, olha que pergunta maravilhosa, irmãos. Extraordinário, irmão Marcelo. Vou até tomar um gole d'água aqui. Gente, olha a pergunta aqui do irmão Marcelo. Os judeus, eles consideram
o Novo Testamento dos cristãos um livro apócrifo? Um livro não inspirado por Deus? O que vocês acham? Os judeus olham para o Novo Testamento que nós temos e diz, isso aí é uma mentira. Porque o centro do Novo Testamento é a pessoa de Jesus. E para eles, Jesus foi apenas um grande profeta, um grande rabino, um grande mestre da lei. Para alguns judeus, Jesus era até um blasfemo, e acusaram ele disso para o crucificarem. Agora, se eles não reconhecem Jesus como Senhor, como Salvador e como Messias, todo o Novo Testamento, para eles, é um apócrifo. É um livro sem a inspiração divina, sem a inspiração de Deus. E infelizmente, né, irmãos, muitos deles vão acreditar aí que o anticristo é o Messias. Agora, avançando, para nós fecharmos o capítulo 1 falando aí da obscuridade dos livros apócrifos. Olha só, os livros apócrifos que estão na Bíblia de tradição católica, que são quantos? Quantos? Esses livros só entraram na Bíblia no Concílio de Trento, em Roma, por volta dos anos 1545 e 1563. Agora, irmãos, talvez você não lembre, escapou da sua memória, mas em 1517 aconteceu o quê? A Reforma Protestante. E o que a Reforma Protestante pregava? Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo como intermediador entre Deus e os homens, e somente a Deus glória. E alguns pontos da Reforma se chocavam com a tradição dos católicos. E aí algumas coisas da tradição católica têm apoio em livros apócrifos. Aí o que eles fizeram? Vamos trazer esses 7 livros para a Bíblia. Então, não se espante se um dia você pegar uma Bíblia que diz ser católica e lá não estiver os 7 livros a mais. Não se espante. Por quê? Porque esses 7 livros só foram adicionados no Concílio de Trento, entre 1545 e 1563. Isso é tão verdade que no Concílio de Cartago, na África, que aconteceu em 397 depois de Cristo, o catolicismo romano já existia, porque ele começa com Constantino em 330. E nesse concílio a Bíblia foi fechada com 66. Se nesse concílio que o catolicismo já existia, a Bíblia tinha 66, por que 1500 anos depois eles foram enfiar mais 7 livros lá? Percebe? Então, a própria tradição do catolicismo vai contra esses 7 livros. Porque se eles consideraram esses 7 livros inspirados pelo Espírito Santo, eles tinham que ter colocado os 7 livros quando? No Concílio de Cartago em 397. E não colocaram. Amém, irmãos? Bom, Micael, é muita informação, é muito nome, é muita data. O que eu faço? Você está montando uma biblioteca. Amém? Quando você for estudar, quando você quiser relembrar, você vai ter o seu livro na sua casa, que é a fonte de consulta. Amém, irmãos? Mas Jaqueline está falando da memória. Eu acho que ninguém decora todos esses nomes e todas essas datas. Não decora. Irmãos, só decora... Ó, vou falar para vocês o único caso que eu acredito que alguém decore todos esses nomes, todas essas datas, tudo isso. Quando a pessoa faz um mestrado ou uma especialização nessa área e só dá aula disso. Por exemplo, você pega um professor na faculdade de teologia que só dá aula de história da igreja, por exemplo. Aí ele vai saber tudo as datas, todos os concílios.
Por quê? Porque ele está lá 5 dias por semana só ensinando aquilo. Só esse argumento só, todo dia, só esse argumento. Gente, é igual o professor de matemática. Como é que vai para a lousa e faz aquela... Contador, né? Aquelas fórmulas. Você pergunta, rapaz, como é que decora isso? O camarada está 7 dias por semana. Não é, Raquel? 7 dias por semana ali, fazendo aqueles cálculos. Vai aprender, vai decorar. Não tem jeito. Avançando, capítulo 2, os livros apócrifos do Antigo Testamento. Aí nós estamos na página 107, 108 em diante. Pessoal, olha só, muitos livros apócrifos, a maioria, foram rejeitados, desprezados, tanto por católicos como por protestantes. Tanto católicos quanto nós, os protestantes, os evangélicos, rejeitaram a maioria dos livros apócrifos. Aí, no livro, tem aí diversos grupos desses livros. Livros que são de caráter histórico, livros que são de caráter apocalíptico, livros que são do gênero agádico, que significa o quê? Livros de narrativa. E tanto católicos como protestantes rejeitaram a maioria desses livros por conta daqueles argumentos que nós citamos agora há pouco. No caso da tradição católica, os 7 que eles aceitaram foram Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, diferente de Eclesiastes, mas o nome é parecido, lembra da estratégia? Baruque e primeiro e segundo livro dos Macabeus. Se nós formos pensar um pouquinho sobre qual destes talvez seria mais importante conhecer, seria o livro dos Macabeus. Por que isso? Porque a história do povo chamado Macabeu foi uma história real. E aqui, irmãos, é um ponto interessante que a gente precisa comentar nessa aula. Os livros apócrifos, algumas coisas que estão escritas lá são verdade. Mas o livro em si não é inspirado pelo Espírito Santo. Porque nem tudo que é uma verdade foi dita pela inspiração do Espírito Santo. Quer ver um exemplo? São verdades porque foram convivências, né? Coisas que aconteceram. E isso são fatos. Agora, irmãos, quem é o pai da mentira? Só tem um filho, né? Só uma filha. Deus tem filhos, o diabo tem súditos, servos, escravos. Aí, agora veja só, o diabo aparece em alguns textos bíblicos falando algumas verdades, sim ou não? O que o diabo disse lá no livro de Jó? Deixa eu tocar nele, porque tudo que o homem tem, ele dará em troca da sua vida. Isso acontece até hoje, sim ou não? Nós acabamos de passar aí pelo Covid. O que a gente viu? Pessoas milionárias vendendo carro, casa, propriedade, sacando dinheiros de investimentos, gastando milhões. Em alguns casos, não escaparam. Para comprar o quê? O oxigênio que Deus dá de graça para todo mundo, todo dia. Tudo que o homem tem, irmãos, se ele tiver a ponto de morrer, na maioria das pessoas, 99%, vai abrir mão de tudo para tentar sobreviver. Foi uma verdade dita pelo próprio diabo. Agora, a verdade está na frase dele, não na pessoa dele. Os livros apócrifos, eles podem conter informações ou algumas informações que são verdade. Mas o livro em si não tem esse selo de inspiração do Espírito Santo. Por exemplo, os livros de 1º e 2º Macabeus relatam a história desse grupo de judeus
liderado por Judas Macabeu, que eles eram contra o domínio grego, o domínio romano. E aí esse livro dos Macabeus vai falar da guerra, da batalha mesmo, de espada, que eles travaram nesse período interbíblico, do ano 400 até o período de Cristo. Irmão Micael, seria legal eu conhecer alguma coisa, fazer uma leitura? Seria quando você for mergulhar, por exemplo, no estudo do Novo Testamento. Por quê, irmãos? Quando você observa o ódio que os judeus tinham dos romanos, e você estuda a guerra dos Macabeus, isso passa a fazer um pouco mais de sentido. Quer ver um exemplo? O povo odiava Zaqueu, sim ou não? Odiava Mateus ou Levi, sim ou não? Porque eles eram judeus que estavam cobrando impostos e cobrava mais do que deveria, trabalhando para quem? Para Roma. Os publicanos, eles prestavam serviço para Roma e eles eram judeus. Agora imagina você, se o teu pai ou se o teu avô, se um parente seu morreu em uma dessas revoltas dos judeus contra os romanos. Olha, eu perdi meu pai naquela batalha, eu perdi o meu avô naquela batalha. Aí um amigo seu que é judeu também abandona o judaísmo e vai trabalhar para os romanos. Qual que é o sentimento? Traidor, miserável, merece morrer, merece ser condenado. Aí chega Jesus lá na alfândega, Moelito, olha para o Mateus e diz assim: ô, e aí, irmão, tudo bem? Vambora? Segue-me. Chega Jesus lá para Zaqueu, no topo da árvore, e fala o quê? Desce depressa, porque hoje eu vou tirar um sono, eu vou pousar lá na sua casa. Irmãos, dá para compreender o ódio que os fariseus tinham de Jesus, né? É Jesus passando por um traidor e dizendo: eu tenho salvação para você, eu tenho transformação para você, eu tenho amor para você, eu tenho uma nova vida para você. E os fariseus estão olhando e dizendo: eu tenho uma espada para você, eu tenho um tapão para você, eu tenho uma raiva de você, você merece ser condenado porque traiu a lei. E Jesus está dizendo: você merece tudo isso, mas eu tenho a graça para você, o sangue para você. E aí, irmão Fábio, e aí é exatamente esse argumento que Jesus usa. Por quê? Os fariseus chegam lá nos discípulos e dizem assim: esse mestre de vocês é um problema, hein? Estou contextualizando. Esse mestre de vocês aí, ó, não é bom não, hein? Por quê? Ele come com publicanos e pecadores. Ele está junto com quem nos traiu. Aí Jesus: opa, calma aí. Quem está curado não precisa de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Percebe como que o texto bíblico ganha uma profundidade muito maior? Lembram de Mateus capítulo 17 que Pedro ficou triste porque foram cobrar o imposto? Irmãos, quando falava de imposto, os judeus já se entristeciam por causa desse cenário. Aí Jesus chega e diz: Pedro, você está preocupado com o quê? Vai ali pescar um peixe sem rede, sem anzol, sem nada, sem isca. Você vai pescar um peixe, vai ter uma moeda na boca dele, vai pagar o teu imposto, vai pagar o meu também. Irmãos, a Bíblia ganha vida diante dos nossos olhos quando nós compreendemos esses detalhes históricos e culturais daquele período. Porque hoje nós estamos a quase 2.000 anos de distância de Jesus, 3.500 anos de Moisés. Ele nunca mudou, mas o mundo é outro.
a cultura é outra. A fé tem a mesma. Isso, a fé permanece a mesma. Então fica claro isso, irmãos? Amém? Então olha só, irmão Micael queria ler um livro apócrifo, só para ter uma ideia. Qual que seria legal ler, que vai ajudar no entendimento da Bíblia em algum caso? O livro dos Macabeus é uma indicação legal. Agora, irmãos, nós temos uma problemática séria, seríssima, aí nas páginas do Novo Testamento. Deixa eu ver aqui, tá certo. Olha só, essa problemática aí, muito séria. Alguém abre a Bíblia para mim, 2 Timóteo 3,8, e outro irmão abre a Bíblia na carta de Judas, irmão Judas Iscariotes, vigia, não, Judas meio-irmão de Jesus. Judas, versículos 14 e 15, porque essa carta só tem um capítulo. Abra sua Bíblia aí, por favor. 2 Timóteo 3,8. Quem achou? Pode ler. 2 Timóteo 3,8. 3,8. Vai lá, irmã Luana. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Olha só. Paulo aí dá nome, Janes e Jambres. Paulo aí dá nome para aqueles dois magos egípcios que aparecem no livro de Êxodo, capítulo 7. Lembra que Deus chamou Moisés, falou para ele ir lá com Arão, conversar com Faraó, amém? Lembram do cenário bíblico? Aí vai lá, joga o cajado no chão, vira serpente. Aí os magos vêm, joga também. E o cajado, a serpente que era cajado dos hebreus, engole as serpentes egípcias. Ali em Êxodo não tem o nome dos magos, mas Paulo dá o nome deles. Vamos lembrar que Paulo, antes de ser o missionário, o pregador, ele era um rabino judeu. Então, em algum livro apócrifo, Paulo leu o nome desses dois magos, Janes e Jambres. E aí ele cita o nome deles na segunda carta a Timóteo. Eu pergunto para vocês, por causa disso a carta deveria ser jogada fora? O que vocês acham? Não. Por quê? Paulo só vai usar o nome deles na carta porque os leitores que leriam isso naquele período já conheciam os magos do Egito por esse nome. Ainda que seja o nome errado. Vamos imaginar que o nome deles não era Janes e Jambres, era outro nome. Mas as pessoas do tempo de Paulo conheciam esses magos egípcios como Janes e Jambres. Então é por isso que Paulo vai usar o nome deles. Fica claro isso, irmãos? Amém? Tem outra citação, Judas 14 e 15. Quem pode ler? E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos os condenados, condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Obrigado, meu Eduardo. Olha aí. Aí nós temos o Judas falando de uma profecia de Enoque. Gente, se Enoque profetizou e ele foi arrebatado, ele foi um cara crente, a profecia tinha que ser verdade, sim ou não, Serginho? Agora, aonde é que estava essa profecia de Enoque? Porque tanto em Gênesis que fala de Enoque,
quanto em Hebreus, não fala que Enoque foi profeta. Apenas fala que Enoque andou com Deus e Deus o arrebatou. Agora, existiram vários livros apócrifos com o nome do Enoque. Provavelmente um desses livros coloca essa profecia sobre a vinda de Cristo e o juízo final na conta do Enoque. Irmão Micael, será que foi Enoque mesmo que fez essa profecia? Independente se foi ele ou não. A profecia está correta. Por quê? Porque essa profecia que Judas coloca na conta de Enoque é uma profecia que tem tudo a ver com as demais profecias que estão no restante da Bíblia. Então, essa profecia aí, ela é muito parecida com as profecias de Jesus, com as profecias dos profetas do Antigo Testamento. Então, a profecia está correta. Judas fala que ela é de Enoque. Se ela é verdadeiramente de Enoque ou não, nós nunca saberemos. Porque Judas não conheceu Enoque, né, gente? Pelo menos aí uns 2000 anos, no mínimo, de distância. Se a gente considerar o dilúvio, talvez, no ano 4000 a.C., nós estamos falando de 4100 anos de distância. Se eles mencionam nas cartas esses livros apócrifos, eles acreditavam que eles eram inspirados? Os camaradas que estavam escrevendo os apócrifos, eles acreditavam. Tanto é, Jonathan, que eles faziam o quê? Eles davam o nome de outro autor bíblico famoso. Por exemplo, o livro que chama Sabedoria de Salomão, não foi escrito por Salomão. Vamos imaginar que foi escrito por um camarada chamado José, mas ninguém conhecia José. Se ele escrevesse lá no título Sabedoria de José, ninguém ia ler. Então o que ele fazia? Pegava um personagem bíblico respeitado e colocava o nome do personagem no livro dele. Entendeu? Para poder ganhar a confiança das pessoas. E aí, queridos irmãos, eu coloquei aqui, ó, profecia, a informação era verdadeira, era real. Mas o livro como um todo, não. O livro como um todo não era um livro inspirado pelo Espírito Santo. Quer ver um exemplo disso? Me veio à mente aqui agora para a gente ir para o capítulo 3. Lá em Josué tem uma passagem que está escrito que parou tudo. Por 24 horas, o livro de Josué fala que o sol e a lua pararam. Hoje nós sabemos, irmãos, que a terra, ela faz um movimento tanto de transação, quanto de rotação. Então a Terra, ela dá a volta, tanto em torno de si mesma, quanto em torno do Sol e da Lua. Aí o que ocorre? Não é um erro bíblico. Por quê? Porque o personagem bíblico não tinha esse conhecimento da ciência que nós temos hoje. Ah, irmão, por causa disso eu vou desprezar o livro de Josué. Porque Josué escreveu uma coisa que a ciência diz outra. Na verdade, o que Josué está escrevendo está na limitação do conhecimento dele. E é mais um argumento de que a Bíblia não foi um ditado de Deus. Deus não ditou a Bíblia e a pessoa foi escrevendo. Deus revelou a sua vontade, o Espírito Santo foi inspirando e permitindo as limitações de cada autor. Não é que é um erro que Josué escreveu, é que naquele período eles não tinham conhecimento de que a terra girava em torno de si mesma e girava em torno do sol. O conhecimento que eles tinham era o que eles viam. E irmãos, a bem da verdade, a olho nu, quando a gente olha para o sol aparecendo de um lado
e sumindo do outro, o que parece é o que se mexe é o sol e não a terra. Sim ou não? Então Josué escreveu aquilo que os olhos dele, do povo, contemplavam. Amém? Mas eu tenho dúvida quanto a isso, porque se a terra é plana, como é que a terra se mexe? Não, então, mas a Bíblia não defende a teoria da terra plana. A Bíblia não... Mas nem que ela é redonda. A Bíblia não defende a teoria da terra plana. Essa teoria, até alguns cientistas, alguns estudiosos defendem, apesar de ser uma minoria bem menor mesmo, por isso é minoria, mas não é bíblico. Não é bíblico essa ideia. Até porque o texto de Pedro, eu não lembro agora qual capítulo e versículo que é, mas o texto de Pedro diz que a terra ela era envolta em como se fosse uma bolha d'água, que provavelmente estoura no dilúvio. Por isso que o texto bíblico fala que no dilúvio a água veio tanto de baixo quanto de cima. Mas tá, mas que seja envolta não significa que ela seja redonda. Então, mas o dilúvio foi na terra toda, né? Porque como é que se ela é envolta e a água joga de baixo de cima, dos lados? Então, mas a ideia da água jorrando de baixo, a ideia bíblica, é que veio água da parte de baixo da terra. Não de que saiu água, por exemplo, do lençol freático. A ideia do escritor é que a terra está aqui e veio água tanto por aqui quanto por aqui. Não só como é a chuva hoje, que vem só de cima. Então, assim, na geografia bíblica a gente vê isso com mais clareza, mas biblicamente nós temos mais argumentos para a terra redonda. E aí, irmãos, só que aí também a gente não pode ser bobo, né? Imaginar um redondo igual a Highline aqui. Um redondo perfeito. É um globo, agora, com os seus ocos, com as suas deformidades. Eu ainda acho que acima do céu existe outro céu. É como se tivesse uma película. Biblicamente nós temos aí, pelo menos, a ideia de 7 céus, ela é judaica. Agora, a ideia cristã é o céu atmosférico, estrelas, constelações. O céu, que Paulo chama de regiões celestiais ou espirituais, onde estão anjos e demônios. E o terceiro céu, que é onde está o trono do Cordeiro de Deus. Aí sim, que é onde Paulo fala que foi arrebatado. Aí, nesse sentido, temos apoio bíblico. E essa questão de falar que o sol parou, ela é real mesmo, o sol nunca... E outra, pastor Luciano, a visualização deles era essa. Por exemplo, os marinheiros, o que eles viam? Aquela imensidão de água e o sol sumia. No outro dia, lá do outro lado, o sol aparecia. Hoje, pastor Micael, se você for para a praia, na nossa região, nasce aqui, Sim. no sentido nasce, se põe. Exatamente. Capítulo 3, os apócrifos do Novo Testamento. Gente, no Novo Testamento, eles criaram pelo menos 10 evangelhos a mais do que Mateus, Marcos, Lucas e João. Criaram 7 livros de Atos. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, Pedro realizou alguns milagres, sim ou não? Até ressurreição. Deus usou Pedro para ressuscitar pessoas. Aí o que eles fizeram? Vamos inventar o Atos de Pedro, Atos de Tiago, Atos de Judas. E foram inventando outros livros de Atos. Pelo menos mais 4 epístolas e pelo menos mais 6 livros do Apocalipse. E aí, dentre eles, tem Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Tiago. E sempre trazendo heresias. Ensinos que contradiziam as principais doutrinas da Bíblia Sagrada. E aí, irmãos, ontem na turma lá em Iracema,
Um irmão comentou, e eu matutei aquela pergunta, pensei bastante nela, falei, vou colocar no slide e vou levar para a turma. Provavelmente, muitas heresias que a igreja teve que combater nos primeiros anos de existência da igreja, só surgiram essas bobagens, essas heresias, por conta dos livros apócrifos. Se não fossem muitos livros apócrifos, muitas heresias que a igreja teve que lutar contra, não existiriam. Não existiriam. Aí nós temos, eu coloquei aqui, ó, por exemplo, quem aqui já viu aquele vídeo famoso do pregador famoso, que fala que Jesus, quando era criança, aprendeu a carpintaria com José, sim ou não? E eu acho extraordinário, né? Porque os caras acham que carpinteiro no Novo Testamento era carpinteiro igual aqui em Fernandópolis. Ó pai, como diz o Henri, ó pai. Gente, a palavra carpinteiro que aparece no Novo Testamento era usada para pedreiro, ferreiro, marceneiro. Então Jesus provavelmente conhecia, tinha ciência de alguns pontos de todas essas profissões. De construção, de mexer com ferro, com madeira, todos esses aspectos. O senhor vê que o pedreiro não tem moral nem antigamente. Aí, irmão, aí o que acontece? O pregador famoso diz o quê? Diz o quê? Jesus aprendeu a ser carpinteiro com José e ele pegava as toras de madeira, orava ao pai, e a madeira virava um jogo de mesa. Você não ouviu? Tá brincando, é uma revelação tremenda dessa, você não conhece? Um manto desse, você não sabe? E aí ele compra uma casa em Cafarnaum, na beira do mar. Agora, irmãos, veja bem, ó. Veja bem, quando o assunto é heresia, o negócio vai piorando cada vez mais. É igual o salmista fala, um abismo chama outro abismo e outro abismo. Aí o que o camarada diz? José demorava 1 ano para fazer um jogo de mesa. Por isso que José e Maria não eram ricos. Se Jesus pegava a tora de madeira, não precisava nem pegar a tora, podia orar para a árvore cair, né? E isso Jesus na infância, que a Bíblia não fala da infância de Jesus. Aí Jesus fazia o quê? Pegava a tora de madeira e orava, de um dia para o outro o jogo de mesa estava pronto. Aí, irmão Vivaldo, vai ter trabalho de lixar madeira, cortar madeira, parafusar, pregar para quê? Aí Jesus ficou rico muito rápido e comprou a casa na praia em Cafarnaum. Agora, irmãos, eu não sou contra, alguns intérpretes do Novo Testamento defendem que a casa era de Jesus. Alguns intérpretes defendem isso. Porque existem vários textos bíblicos que falam e foram para casa. E Jesus os convidou para ir para casa. Alguns diziam o seguinte, Jesus estava chamando para ir à casa da sogra de Pedro, que era em Cafarnaum. Mas há sim possibilidade de que Jesus tenha comprado uma casa em Cafarnaum. Mas, irmãos, uma casa na beira do mar, uma casa na praia naquele período, era a mesma coisa que comprar uma casa na cidade. Mas por que ele precisava de casa se ele não parava? Não é igual hoje que uma casa na cidade custa 100 mil e na praia custa 1 milhão. Não é igual hoje. Aí você fala assim, irmão Micael, de onde vem uma heresia braba dessa? Que essa é braba. Tem apoio em livros apócrifos. De que Jesus andou fazendo milagre quando era criança. Irmãos, o que a Bíblia se cala, nós não temos voz. Tem 66 livros aqui para a gente pregar. Para que a gente vai pregar o que não está na Bíblia? Eu acho incrível esse negócio. Incrível. Você pode pregar a Bíblia a vida inteira, você não vai pregar todos os versículos. Não vai. Não vai pregar todos os textos.
Aí o que ocorre? A Bíblia, o que a Bíblia fala da infância de Jesus? Que ele foi levado ao templo, Simeão, que era o sacerdote, orou por ele, apresentou ele diante de Deus. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, igual era o costume judaico. A mãe de Jesus, a Maria, teve que ficar lá no resguardo, que era a cultura judaica. Tudo isso. Aí disso, até 12 anos, a Bíblia não fala nada. Com 12 anos, Jesus aparece no templo em Jerusalém. Ele debate a lei com os doutores ficam impressionados, e dos 12 até quase 30, que ele é batizado pelo seu primo João Batista, a Bíblia não fala nada. Mas os apócrifos falam. Aí, irmãos, imagina você, imagina eu, sumir lá, a tribuna da igreja, para falar a palavra de Deus, traz uma informação dessa, ou uma desinformação dessa, confunde tudo a cabeça dos irmãos, dá um nó na cabeça das pessoas. Jesus estava no templo com Simeão, que ele debatia a lei, era por causa do costume judaico, que os pais instruíam os seus filhos no, Obrigado, Luana. no Antigo Testamento. Exatamente. Na lei de Moisés, né? Não porque ele era 100% homem, 100% Deus, mas porque pela cultura ele foi ensinado por José. E aí, irmão Marcelo, nós temos que lembrar dos outros textos bíblicos. Porque quando o diabo falou para Jesus usar o poder divino em benefício próprio, transforma as pedras em pães. Eu pergunto para você, era pecado Jesus transformar a pedra em pão? Claro que não, irmão, ele é Deus, ele fala o que ele quiser. Se ele está com fome no final dos 40 dias de jejum, ele podia transformar água em pão e comer, se ele quisesse. Mas Jesus, Paulo escreveu lá em Filipenses 2, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão das suas prerrogativas divinas. E lá em Lucas 4 fala que ele foi ungido com o poder do Espírito Santo para fazer os sinais e prodígios. Jesus não fazia os sinais e prodígios como Deus. Obrigado, mano. Jesus fazia os milagres e prodígios no poder do Espírito Santo. E nunca em benefício próprio. Sempre em benefício dos outros. Então Jesus podia ter escapado da cruz, podia ter transformado pedra em pão, ele podia, porque ele era Deus, mas ele abriu mão da sua glória. Agora, como é que eu vou defender um negócio desse que Jesus usava o poder divino dele para fazer jogo de mesa e madeira? Jogo de mesa e cadeira de madeira. Ah, irmão Micael, esse aí é só um erro. Não, esse aí é heresia. Heresia brava. Brava mesmo. Outras principais heresias defendidas nos livros apócrifos. A heresia de um grupo chamado Ebionitas. O que é que os Ebionitas defendiam? Você só é salvo se você cumprir os 613 preceitos da lei e mais a fé em Jesus. Era, irmãos, o que Paulo chamou de judaizantes. O que os ebionitas não compreenderam é que a lei não veio para salvar o homem. A lei veio apenas para apontar que o ser humano é pecador diante de Deus. Por isso que Paulo fala, a lei é como um juiz. Ó, imagina aqui o tribunal. Aí o juiz está ali e o réu está aqui. Aí o juiz fala, ó, você cometeu crime tal, roubou tal pessoa, matou tal pessoa, fugiu da polícia, atropelou um pedestre, você vai ser julgado por esse crime, esse crime, esse crime, esse crime. O juiz está aplicando a lei. O advogado de defesa tenta, mas foi sem querer nada. Ele não viu, ele viu sim. Ele freou, ele não freou nada porque a câmera viu que ele não freou. Então o juiz aplicou a lei. Depois de aplicar a lei, o camarada é culpado, o juiz vai aplicar a sentença. Tantos anos de cadeia. Você já viu algum júri que no término, o juiz olha para o condenado e diz assim, agora eu vou te dar um remédio para você ser uma nova pessoa.
Agora eu vou passar para você os passos para você se recuperar e ser um cidadão de bem. Existe isso num júri? Claro que não. O juiz aplica a sentença e o camarada vai lá pagar o crime que cometeu. Porque a função da lei não é recuperar o condenado. É apenas apontar o crime e a condenação. A lei no Antigo Testamento fazia isso. Você olhava para a lei e dizia: meu Deus, eu não posso tomar o nome do Senhor em vão. Falei o nome do Senhor em vão. Olha, eu não posso cobiçar. Nossa, eu desejei aquilo que não era meu. Agora, a lei não dizia o que fazer para deixar de pecar. Apenas mostrava que eu pequei. Quando Jesus vem, a graça aparece para perdoar os crimes, para perdoar os pecados e para capacitar o pecador a não viver mais no pecado. E isso alguns crentes esquecem, né? Não, se eu pecar tem a graça. Tudo bem, mas a graça também está disponível para a gente não viver pecando. Que tem pessoa, irmão, que vive igual lá Paulo fala em Romanos 6, lá, irmão Valdo. Vamos aproveitar então que a graça está aí. A gente peca hoje, Deus perdoa hoje. Nós peca amanhã, Deus perdoa amanhã. Eu vou pecar 3 vezes ao dia, porque eu vou receber a graça 3 vezes ao dia. Porque quanto mais eu pecar, mais graça eu recebo. Os crentes lá em Roma estavam desse jeito. Aí o que é que Paulo diz? Se vocês estão vivendo na prática do pecado, vocês não são nascidos de novo. O cristão, ele peca, ele erra, sim ou não, irmãos? Sim. É bíblico. Se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. E estamos chamando Deus de mentiroso. Está cometendo outro pecado, da mentira. Então, o cristão, o crente nascido de novo, ele peca, ele erra. Porém, ele não vive pecando. Ele não vive na prática do pecado. Ele vive diariamente lutando contra o pecado. Amém? Os ebionitas não entendiam isso. Era fé mais obras. Não era fé em Jesus. Era fé e o cumprimento da lei. Senão não havia salvação. E isso tem apoio em livros apócrifos. Depois, o gnosticismo. Gente, a pior heresia que aparece contra o Novo Testamento é o gnosticismo. A ideia do gnosticismo vem da palavra gnose, que tem a ver com um conhecimento elevado, uma sabedoria mística. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Precisa de uma sabedoria mística, de um negócio assim extraordinário, para a gente ler a Bíblia e Deus falar conosco? Não. Claro que não. Claro que não. Irmão Micael, mas para compreender as verdades bíblicas, nós aprendemos que o Espírito Santo precisa iluminar o nosso entendimento. Sim, porém, o texto bíblico é a palavra de Deus, independente da pessoa que está lendo. E o gnosticismo dizia o quê? Que a religião verdadeira era algo voltado para o ocultismo, para o misticismo. Aí eles pregavam que o corpo era mau, então o ser humano morria, depois reencarnava, vinha em outro corpo, ia se purificando para se tornar um aeon. Eles chamavam de aeon purificado, bem parecido com a falsa ideia que tem por aí, né? Sim. Vocês percebem que essas falsas religiões que existem hoje, estou falando, por exemplo, do Espiritismo, são as mesmas heresias do passado, só que com outro nome? São os mesmos falsos ensinos lá do passado, só ganhou um nome diferente. Deus no gnosticismo é chamado de demiurgo, e Deus lá é um ser inacessível. Deus está lá, a humanidade está cá, e Deus não quer nem saber de ninguém. É esse o Deus revelado nas Escrituras? É, irmãos? Então, era uma outra heresia defendida pelos livros apócrifos que a igreja primitiva teve que enfrentar terrivelmente. Depois, a ideia do dualismo. E aqui se aperta o cinto aí. Por quê?
Porque a heresia do dualismo existe até hoje no meio evangélico. A ideia do dualismo, que era defendida em alguns livros apócrifos, ensinava o seguinte: Deus é o bem e o diabo é o mal. O bem e o mal estão em confronto e daqui a um tempo nós vamos descobrir quem ganha. Ah, irmão Micael, não tem cristão que acredita nisso. Tem. Ele pode falar que não acredita, mas na prática ele acredita. Quer ver a prova? Cristão que tem medo de macumba. Cristão que tem medo de feitiçaria. Cristão que tem medo de pôr a mão no endemoniado e repreender o demônio. Por quê? Porque a pessoa acha que o mundo espiritual é uma briga do bem contra o mal e talvez, se Deus der sorte, Deus vai vencer o diabo. Irmão, tem crente que vive isso na prática. Foi o que a irmã de Moçambique, a missionária de Moçambique falou domingo ali no culto. Que ela, quando ela chegou lá em Moçambique, ela foi convidada pela mais conhecida, como é que fala? Feiticeira? Feiticeira lá de Moçambique. Foi convidada para almoçar lá. E todo mundo falou, não vai, porque ela é feiticeira. E ela falou, não, mas se Deus comigo... Exato! Irmãos, se o Deus que nós servimos não é Deus para nos guardar do diabo, que é um condenado, que Deus que é esse que nós servimos? Eu vejo muitas pessoas deixar de fazerem a missão de visitar alguém por conta disso. Por conta disso. Uma família católica, uma família de Agora, a pessoa está lá sofrendo. Agora olha só, irmãos, por que a pessoa tem esse entendimento? Porque ela ainda não compreendeu pela Bíblia quem é Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor, o Altíssimo, o Criador, e quem é o diabo, que é um condenado. Quer ver outra coisa? Você já viu isso em pregação que eu sei? Você vai falar que não ouviu, mas eu sei que você ouviu. O diabo, ele vai lá para o inferno com os seus demônios, e é lá que o diabo tem que ficar, porque o único lugar que o diabo manda é o inferno. Quem já ouviu isso? Irmão, o diabo não vai mandar em inferno nenhum. O diabo vai para o inferno para ser alvo da ira de Deus. O inferno, diz a Bíblia, é o lugar destinado a Satanás e os seus demônios, para que toda a ira divina seja derramada sobre ele lá, no tempo determinado. Até tem, Jonathan, não sei se você já ouviu, mas tem uma letra que fala, o camarada escreve que tá vendo o general com o espeto na mão, esperando ele lá. Irmão, a tormenta que o ímpio vai sofrer no inferno não é o diabo, é a justiça de Deus. É a justiça de Deus que vai se manifestar lá na condenação eterna. Até porque o inferno, a Bíblia diz, está fechado. Quem vai inaugurá-lo é o anticristo e o falso profeta. Ô, irmão Marcelo, e vai dar trabalho para Jesus vencer eles, hein? A Bíblia diz que Jesus vai dar um sopro e acabou. Ó, Jesus pro leproso estendeu a mão, para a mulher do fluxo a orla da veste, e tocou no esquife para ressuscitar o menino. Aí para vencer o Satanás vai dar um trabalhão. Deu um sopro, acabou. Micael, essa questão que o senhor falou é real, eu já presenciei. Existem até mesmo hoje dirigentes, a gente não fala por ética, mas eu já presenciei. Se a pessoa fica endemoniada, fica quietinha no canto dele. A pessoa tem que entender, por exemplo, temos que andar preparado o tempo todo. Isso. Você não está em 24 horas vivendo uma vida de consagração, porque temos o nosso cotidiano, o trabalho do dia a dia, você estressa, você fica nervoso, você passa por isso, por aquilo. Se você parar, acontece um fato desse, não é porque você é alguma coisa, não. É a misericórdia. Isso, perfeito. Lembra do teu testemunho aquele dia?
Exatamente. A misericórdia e a graça, quem repreende é o nome do Senhor. Isso, o poder não está em nós, está no poderoso nome de Jesus. O senhor ia falar? Sobre essa daí que você comentou, a gente comentou isso daí já há um tempo atrás, né? Tem muita gente que acha que o diabo vai ser o justiceiro de Deus. Isso. Uma vez um rapaz falou para mim, quando eu estava afastado, falou, irmão, quando você vai voltar para a igreja? Né? Eu falei, espero que logo, né? Aí ele falou assim, tá quente, né? Agora você imagina no inferno, a gente no fossal, porque eu estava afastado, né? A gente lá na quentura que vai ser o inferno e os demônios, o diabo nos torturando. Cutucando. Eu falei, quem colocou isso na tua cabeça, meu irmão? Irmãos, até tem aquela... As revelações do youtuber lá que foi arrebatado pro inferno, já viram o Pelé, já viram a Eva, tudo lá no inferno. Arrebatamento do youtuber, né? Fala desse negócio não. Fala dessas coisas não, que o professor perde a comunhão. Eu queria entender como é que Jeová arrebata o cara, leva o cara num lugar que está fechado, que ninguém nunca nem viu, e fala, ó, o céu especial, que vai ver o lugar que nem João na revelação do Apocalipse não viu. Vou falar igual o pastor Elianai Cabral naquele vídeo. Palhaçada! Palhaçada! Irmãos, o camarada pode ter tido uma visão de uma condenação, de um abismo, de um lugar de sofrimento. Agora dizer que foi arrebatado até o inferno... Paulo foi arrebatado ao céu e não disse que era ele. Mas vende, né? Vende. Você já ouviu aquela heresia que fala que o inferno ele vai ser temporário? Sim. Isso aí é chamado de aniquilacionismo. Espera aí. Que esse negócio vai pro YouTube e tá em alta lá, pode até cair o vídeo. Mas o adventismo do sétimo dia é uma seita também porque crê nessa heresia. Que a condenação não é eterna. Os que foram lançados lá, eles vão ficar um tempo e Isso. depois o inferno ele vai simplesmente... Isso, simplesmente sumir do espaço. É a doutrina do aniquilacionismo. O purgatório também se Bem parecido, né? Bem parecido. E esse negócio tá uma polêmica, né? Por conta disso. E não só isso, né? O tal do milênio também. Isso. Uma polêmica nas redes sociais aí que nós já estamos no período do milênio. Sim. Ó, vocês que vão se formar, quiser voltar na aula de escatologia, vem. Que eu sei que todo mundo é curioso por escatologia. É a mesma coisa daquela que sai lá, porque já está implantando chip, porque isso, porque aquilo. Isso daí. Na escatologia, depois dos 3 anos e meio Exatamente. da falsa prática. E a marca da besta vem nesse período, né? Irmãos, olha só, vamos avançar para mim concluir. A igreja e os apócrifos. Gente, olha só que questão muito legal e interessante, pouco conhecida por poucas pessoas. Olha que legal, Joab. Existe um negócio chamado ágrafos. O que é que são os ágrafos? Ágrafo significa coisa não escrita, porém foi dita. Tudo que você escreve, tudo que você fala ao longo do dia está em um papel? Mas você disse, sim ou não? Isso acontece muito na família, né? Fulano, você disse aquilo, mas não lembro. Vai ter que escrever aqui o que você está dizendo. Já aconteceu isso aí? Os ágrafos, e os homens é esquecido, né, irmãos? Nós somos os homens. Não, fala isso não. Pelo amor de Deus. Onde é que está o copo? O copo está na frente. Só falta bater a mão e derrubar. Onde que está o copo? Falta o copo saltar. Olha só. Em João 21, 25 está escrito que Jesus fez muitos milagres e falou muitas coisas que não estão escritas na Bíblia. Porque, irmãos, Jesus viveu 33 anos. Como que ia ter um livro contendo todas as falas, todas as pregações, todos os milagres de Jesus? A Bíblia registra 35 milagres de Jesus, mas João diz que ele fez muitos outros milagres. Muitos outros que não estão registrados. Isso é chamado de ágrafos.
Vamos ler esse texto aqui de Atos 20, 35. Abre aí a sua Bíblia. E esse é aquele momento da aula que você pode usar o celular para abrir a Bíblia, não o WhatsApp. Atos 20, 35. Pode ler. E aí eu vou te parar de propósito em um ponto. Pode ler. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus. Olha aí, irmã Luana. Paulo vai falar para os líderes da igreja de Éfeso, lá na cidade de Mileto, que é para eles recordarem as palavras de quem? Senhor Jesus. Quais são as palavras? Lê aí. Disse, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, não tem Jesus falando isso. Jesus fala que é melhor servir do que ser servido, tudo que aquilo que a gente quer que os outros nos façam, faça primeiro. Você percebe que a ideia que está aqui aparece no Novo Testamento, aparece nos evangelistas. Mas essa frase, melhor coisa é dar do que receber, não aparece da boca de Jesus. Porém, Paulo disse, Jesus falou isso. Por quê, irmã Jaqueline? Porque isso é um ágrafo. É algo que Jesus falou, algo que os apóstolos de Jesus também falavam no dia a dia, mas não está escrito. E aí Paulo cita isso. O próprio Jesus disse, melhor é dar do que receber. Então, irmãos, existem os ágrafos, que são situações nesse sentido, em que vai aparecer alguns detalhes na Bíblia que Jesus disse, mas não está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Bom, Micael, mas está em Atos. Então, realmente, Jesus disse. Lembra do texto da ceia, 1 Coríntios 11, 23 em diante? O que Paulo diz? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que Paulo escreve ali sobre a ceia não está em Mateus, Marcos, Lucas e João, mas Jesus falou para ele quando o encontrou. Então isso é chamado de ágrafo. São palavras de Jesus, palavras dos apóstolos, que apesar de não estarem em outras passagens bíblicas, eram ditas, eram ensinadas por eles. Bom, Micael, por que está em outros textos da Bíblia então? Porque a igreja primitiva, os apóstolos, reconheciam a autoridade desse ensino. Amém? Então esse é um ponto extremamente legal, extremamente interessante e pouquíssimo conhecido. Vamos lá para o capítulo 5, por gentileza. Que aqui está a propaganda, o merchan que o professor fez na aula passada da misteriosa carta de Paulo aos Coríntios. Gente, olha só, no Antigo Testamento, e aí no livro, página 139 e página 140, estão as passagens bíblicas que citam isso aqui, O Antigo Testamento fala de um tal de livro das guerras do Senhor, fala do livro dos justos, fala do livro da história de Davi, o livro da história de Salomão, o livro das crônicas de Samuel, as crônicas de Natã, as crônicas de Gade, fala de um livro chamado Profecia de Aías, fala de um livro chamado História de Semaías. Todos esses livros com esses títulos existiram no período do Antigo Testamento. Irmão Micael, por que eles estão na Bíblia? Por que eles desapareceram? Porque eram livros históricos. Livros que continham as histórias desses personagens. Mas não necessariamente eram livros inspirados pelo Espírito Santo. Quer ver um livro que todo mundo que leu chorou? Se você foi me relate.
E se você não chorou, não sei porquê. Não é um livro inspirado pelo Espírito Santo, mas todo mundo que leu chorou. É o livro Heróis da Fé. Quem aqui já leu? Tem alguém que já leu? Leia, irmãos. Vou mandar lá no grupo para vocês a indicação. O livro Heróis da Fé, do escritor Orlando Boyer, é um livro agora, recente, do ano 1900 e pouco. Ele relata a história de 20 homens de Deus que marcaram o mundo. Lá está a história, por exemplo, de Lutero, de John Wesley, de Jonathan Edwards, a história de George Whitefield, que era um pregador que pregava ao ar livre para milhares de pessoas, George Miller, que sustentava mais de 6.000 crianças, não pedia oferta para ninguém o dia que não tinha comida, ele orava de noite e a comida chegava na porta do orfanato cedo. É um negócio assim, nível que Jesus ensinou, sabe? Se tiver fé como um grão de mostarda. Exatamente. Irmãos, não, e é bíblico. Está disponível para nós vivermos essas questões sobrenaturais que Deus revelou, nos fala na sua palavra. Mas, Micael, por que a gente não vive? Talvez porque nós não cremos e porque nós não buscamos. Eu não duvido, porque eu sei que eu tenho o que Deus sempre... E aí, irmãos, este livro é um livro extraordinário. É um livro fantástico. Todo mundo que eu conheço que leu chora lendo. E dizendo, fazendo aquela oração de Abacuque: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Agora, não é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Não é um livro inspirado pelo Espírito Santo, porque os que foram inspirados pelo Espírito Santo estão aqui. É um livro extraordinário, um livro maravilhoso, mas não é um livro chamado, não pode ser chamado de inspirado pelo Espírito Santo. Mesmo o caso desses livros. Relatam muitas histórias bíblicas que realmente aconteceram, mas não eram livros inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Você sabe o que acontece a respeito da fé hoje? Hoje as pessoas têm uma fé oscilante. A fé ela tem que ser algo em exercício. Isso. E essas pessoas que Deus citou, esses heróis da fé, eles viviam uma fé em total exercício. Por exemplo, ou crer, ou crer. E ó, irmãos, você fala assim: eu vou ler a história desses personagens para descobrir o segredo deles. Sabe qual é o segredo deles? Já foi falado na palavra de Deus. Eles viviam uma vida de oração, de comunhão com Deus e comunhão com as Escrituras. E à medida que eles oravam muito e liam muito a Bíblia, o Espírito Santo capacitava eles para viver o que está na Bíblia. Naquele tempo não tinha a quantidade de entretenimento que tem hoje. Também. Diz que antigamente vocês você pode ver muitas pessoas bem de vida, formadas, conhecidas, porque o único intuito delas era estudar e ser alguém na vida. Ô, irmã Luana, tem uma frase, irmãos, não é minha não. Até tem vários artigos, livros sobre isso, é bem legal. E nós tivemos e vamos ter matéria a respeito disso. Essa frase não é minha, é de John Piper, pastor americano, muito conhecido na rede social e tal. Ele diz assim que o entretenimento, e não só, irmãos, o entretenimento pecaminoso, por exemplo, pornografia, coisas feias, não. O entretenimento, às vezes, sadio, um bom filme, um bom lazer, vai ser um dos argumentos que Deus vai usar para falar para muita gente: você não me buscava, não era por falta de tempo, era por falta de prioridade. Porque a gente reclama da vida corrida, reclama da correria, reclama dos afazeres, reclama de muito trabalho, reclama de muito estudo, reclama de muita coisa, mas às vezes se nós permitíssemos o irmão do lado pegar o nosso celular e entrar lá no Instagram ou na Netflix e puxar o histórico de quantas horas foram gastas lá, irmãos, por incrível que pareça, as pesquisas mostram, o brasileiro é um dos grupos que mais gasta tempo à toa com o entretenimento. Vai nas regiões, né?
é um dos grupos que mais desperdiça tempo com redes sociais, com plataformas de filme, de séries. E isso, irmãos, não são pecados, de forma alguma. Não é pecado você ter um lazer, você ter um momento ali de assistir alguma coisa. Não é pecado, desde que não tenha algo ali que blasfeme contra Deus. Agora, a questão é, aquela prioridade do dia de buscar a Deus já foi cumprida? Às vezes eu chego a pensar que a marca da besta é o próprio celular. A gente está sempre ali. Irmãos, The Chosen? Bom, muito bom. Tem gente que fica bravo, irmãos, muita gente ficou bravo com a série do The Chosen. Por quê? Porque mostrou o lado humano de Jesus. E nós temos que entender que Jesus realmente foi 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Ele tratava as crianças com carinho, com simpatia, com amor. E aí as pessoas que tipo assim, não, eu só creio no Jesus que faz milagre, eu só creio no Jesus que mostra poder, eu só creio no Jesus que está pregando. Aí ficaram bravos, mas a série é muito boa e tem muita coisa ali bíblica, muita coisa embasada na Bíblia. Acho que até hoje foi a melhor que já fizeram, a mais parecida assim com o tempo de Jesus mesmo. Para nós concluirmos aí o capítulo 5, no Novo Testamento nós temos duas cartas que se perderam. Abre a Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, e outro irmão abre a Bíblia em Colossenses 4,16. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreveu 3 cartas para a igreja de Corinto, e não apenas 2. Irmão Micael, onde nós podemos ver isso? Onde nós podemos comprovar isso? Isso é bíblico? Sim. Quem é que vai ler aí? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Pode ler. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores. Olha só, irmãos, o contexto bíblico de 1 Coríntios 5 é aquela situação que o camarada, o afilhado, ele abusa da mulher de seu pai. Pela forma que Paulo coloca, não é a mãe dele. É uma outra esposa que o pai dele teve. É afilhado mesmo que fala, né? Ele abusou. É feio esse nome, né? Mas ele abusou da madrasta. E aí Paulo confronta a igreja de Corinto, porque eles não queriam disciplinar o camarada. O camarada queria ficar no pecado e a igreja não queria discipliná-lo. Aí o apóstolo Paulo fala isso. Já por carta eu já vos disse, eu já ensinei para vocês que a igreja não pode deixar na comunhão a pessoa que quer viver em pecados sexuais. Porque a palavra que aparece na Bíblia para fornicação, para adultério, é a palavra grega porneia, que tem a ver com todo tipo de pecado de origem sexual. Todo tipo de pecado sexual envolve essa expressão. Então o que Paulo está dizendo? Se a pessoa vem para a igreja, faz parte da igreja, mas quer viver em pecados de ordem sexual, ela deve ser disciplinada, afastada da comunhão. E aí Paulo escreve que já havia mandado uma carta para a igreja de Corinto ensinando sobre esse assunto. Bom, Micael, quer dizer então que 1 Coríntios provavelmente é 2 Coríntios. E a 2 Coríntios que nós temos na Bíblia, na verdade é a 3ª carta de Paulo aos Coríntios. Ah, irmão, mas se Deus guardou a Bíblia, se o Espírito Santo inspirou e preservou as Escrituras, por que essa carta não está aí até hoje? Provavelmente, irmãos, é porque quando os coríntios pegaram essa carta e leram, eles não se deram o cuidado de espalhar a carta e de copiá-la, que era o costume deles fazerem no Novo Testamento. Quando um texto chegava até uma igreja,
eles começavam a copiar aquele texto, para que os manuscritos se espalhassem e preservassem o escrito. Essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, nem os arqueólogos não acharam manuscritos, cópias delas. Pode ser que era uma carta para tratar problemas específicos de Corinto e eles não se deram o trabalho de copiá-la. Por exemplo, uma igreja em uma cidade tem certos problemas que outra não tem, sim ou não? Nós temos gente aqui tem gente, hoje a irmã Laudineia não veio. Tem alguém aqui que mora fora? Não tem, né? Mas nós temos gente aqui na turma que mora fora. Você já ouviu falar lá na tua igreja, na tua congregação, no bairro que você frequenta, que roubaram o carro de alguém durante o culto? Já ouviu falar algo assim? Aqui em Fernandópolis? Lá no Redentor aconteceu? Olha só. Então nós temos um fato aqui na cidade. O pastor Eliseu, o nosso pastor aqui da de Belém, ele falou que da cidade onde ele veio, que era pertinho da capital em São Paulo, acontecia direto durante os cultos dos irmãos terem carros roubados. Porque são regiões extremamente violentas, muita criminalidade. Que roubou também, o irmão Cláudio. Sim, alguns anos atrás, né? Fazendo teologia. Alguns anos atrás. Agora, olha só, irmãos, isso acontece aqui de vez em quando. Aí vamos supor que Paulo vai mandar uma carta para todas as igrejas de Fernandópolis. Provavelmente ele não vai precisar falar sobre o assunto da violência, porque aqui quase não tem violência. Se ele fosse mandar uma carta para todas as igrejas de São Paulo, ele certamente falaria alguma coisa sobre a violência. Fica claro isso? Corinto tinha alguns problemas específicos que outras igrejas não tinham. Por quê? Em Corinto, irmãos, tinha muita idolatria, tinham templos para falsos deuses que tinham prostitutas cultuais na cidade de Corinto. Então, apesar de ter sido uma igreja que teve os dons espirituais, eles lutavam constantemente com pecados de ordem sexual, da sexualidade. Então é possível que essa carta de Paulo não tenha sido copiada e espalhada por conta disso. Mas é muito claro, tanto na Bíblia quanto no estudo teológico, que Paulo escreveu 3 cartas para Corinto. Só uma dúvida. Esse seria a maçã? Esse seria a maçã? Esse tipo de pecado? Não. Até porque, vou aproveitar para desmistificar para você, irmã Luana, e para aqueles que... Até hoje, E para que... o pecado continua sendo este. Olha só. O que eu escrevi aqui, gente? Malum e malus. Expressões que vêm do latim, porque o catolicismo romano usava o latim. A palavra malum traz a ideia de algo mal. E a palavra malus significa maçã. Foi daí que veio a ideia que a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma maçã. Mas não há nenhum apoio bíblico de que a árvore do conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seja uma maçã. Porque eu tenho Pode... lado nas redes sociais. Sim, mas é uma interpretação equivocada por conta do latim. Aí, irmãos, o que ocorre? Não era um tipo de pecado específico, de sexualidade, ou arrogância, ou soberba, não. Era um fruto físico. Podia ser maçã, podia ser pera. Não, era um fruto físico, fruto mesmo, de uma árvore mesmo, uma fruta. Podia ser maçã, banana, pera, independente da fruta em si. Porque a sentença divina não estava no fruto. A sentença divina estava na desobediência. Então, ali, irmãos, em Gênesis, era uma fruta mesmo. Eva comeu da fruta mesmo. Aí existe uma lenda, na verdade, de que
Antes de Eva existiu Lilith, outra mulher. Adão teve filhos com essa mulher. E aí a árvore do conhecimento do bem e do mal é a sexualidade. Existe, mas isso não tem apoio bíblico. Não tem. Até a questão do texto que fala que o homem tem que ser marido de uma só mulher, tá nessa questão. Ela não também dá em conta dessa questão que havia os homens da igreja da época que Paulo trata esse assunto. Sim, a cultura, naquela cultura era normal o homem, isso vem do judaísmo, o homem ter várias mulheres. Era comum. E aí Paulo confronta isso. Gente, ó, só um detalhe aqui. Isso é terrível, isso é misterioso. Pra vocês pregar. A Bíblia diz lá em Gênesis o seguinte, ó. Haviam duas árvores, sim ou não? Talvez as duas eram até iguais. Uma era a árvore com o fruto da vida, que nós vamos comer lá no céu, Jesus fala. Só Jesus sabe que jeito que nós vamos comer no céu, porque nós estaremos em corpo glorioso, mas se ele disse que nós vai comer, então nós vai comer desse fruto aí da árvore da vida. Não vai morrer nunca mais. Ei, maravilha. E aqui, ó, a árvore, não é V, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus chegou para Adão e Eva e disse assim: da árvore que está no meio do jardim, vocês vão comer. Sim ou não? Deus falou que a árvore da vida estava onde, gente? Aonde? Mais uma vez, aonde? Quando Eva conversou com a serpente, ela disse assim: disse Deus, do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comerás. E agora, que provavelmente a árvore da vida e a árvore do fruto proibido estavam uma do lado da outra. E ela comeu na esquerda. Por que Deus fez as árvores próximas? Pelo mesmo motivo que Deus ainda não nos arrancou do mundo. Deus não quer que nós sejamos robôs. Deus quer que nós o obedeçamos por amor e comunhão a Ele. Se Deus quisesse que você não precisasse enfrentar o pecado, Ele já tinha tirado eu e você da terra quando nós aceitamos a Ele. Deus permite que nós, mesmo sendo moradores das mansões celestiais, continuemos aqui, porque todos os dias a nossa vida está em teste. Todos os dias a nossa fidelidade está sendo provada por Deus. Você está indo para a árvore da vida receber a vida de Deus? Ou você está indo para a árvore do fruto do pecado? Essa realidade que acontecia no Éden, acontece conosco até hoje. O centro da vontade de Deus está aqui para nós vivermos. Mas o pecado também está diante de nós todos os dias. É você o Adão e a Eva, eu sou o Adão e a Eva, que tem que escolher vida eterna ou condenação eterna. Amém? Se você quiser, o tema é... Para terminar, irmãos, outra carta do Novo Testamento que nós não temos, e provavelmente ela se perde porque também não foi copiada e espalhada, é uma carta que Paulo manda para a igreja dos Laodicenses. Bom, Micael, não lembro quem são os Laodicenses. Olha aqui para a lousa que eu te explico. Lembra de Apocalipse 3? Jesus mandou João enviar uma carta para a igreja de Laodiceia. Como que é o negócio? Laodiceia está aqui. Colossos. Eita, o dedo não apaga, né? Colossos está aqui e Hierápolis está aqui. Hierápolis é uma cidade de águas quentes, águas termais, boas para banho, banho medicinal. Colossos é uma cidade de águas frias, água boa para beber, água boa para se banhar, água boa para cozinhar. As águas que vinham de Hierápolis para Laodiceia e de Colossos para Laodiceia não chegavam nem quente, nem chegava em Laodiceia a água morna.
Por isso que Jesus chamou eles de crentes mornos. Jesus está usando a realidade hipográfica mesmo, que fala da água, acho que é, né? Jesus está usando a realidade ali hipográfica da água para dizer para eles, do mesmo modo que a água de vocês nem cura e nem hidrata, a vida espiritual de vocês é assim. Não cura ninguém, não sacia a sede de ninguém. Só serve para quê? Para dar ânsia. E aí Jesus chama aquela igreja ao arrependimento. Fica fácil de entender Apocalipse 3, a carta à igreja Laodiceia. É essa igreja de Laodiceia que Paulo escreveu uma carta. E em Colossenses 4,16, Paulo escreveu, irmãos, que a carta que ele mandou para Laodiceia deveria ser lida na igreja de Colossos, e a carta que ele mandou para a igreja de Colossos devia ser lida na igreja de Laodiceia. A grande questão é a seguinte: a carta foi lida em Laodiceia, provavelmente também foi lida em Colossos, mas não foi copiada e espalhada. Enquanto a carta de Colossenses foi copiada, e irmãos, é extraordinário, né? Colossenses é profundo demais. Por quê? Fala da supremacia de Cristo acima de tudo e de todos. É linda a carta aos Colossenses. Depois você lê em casa, só tem 4 capítulos, rapidinho você... É extraordinária a carta aos Colossenses. Essa carta foi copiada e espalhada pelas igrejas daquele período. A carta de Laodiceia não. E aí, infelizmente, ela se perdeu. Então, além das 13 cartas que Paulo escreveu, e que nós temos na Bíblia evangélica protestante, provavelmente Paulo escreveu outras duas cartas, que foi uma das que ele mandou para Corinto e outra que ele mandou para Laodiceia. Agora eu fecho a aula dizendo o seguinte: com todo o cuidado que Deus, o Espírito Santo, teve com as Escrituras, se essas 2 cartas não chegaram até nós, é porque, irmãos, o conteúdo que havia nelas não era imprescindível ou indispensável para nós. Porque se o conteúdo fosse indispensável para a igreja ao longo de todos os séculos, o Espírito Santo teria preservado essas cartas. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, cada um de vocês.